Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o segundo vídeo sobre o Egito Antigo. Depois que Amoses expulsa os Ixos e reunifica o Alto Egito e o Baixo Egito, o Egito entra no seu período mais grandioso, né? Que é o Império Novo. Né? Ele também conquista ali o reino de Kerma, ali na região da Núbia. Né? Bom, uma das faraós mais icônicas desse período é a Hatshepsut. Ela era casada com o faraó Tutmés II, que também era seu irmão, né? O que é uma coisa muito comum, né? Aqui no Egito, né? Os egípcios valorizavam muito a questão de manter a linhagem sanguínea, né? Então ocorria esses casamentos aí entre irmãos, né? O que acontece? Quando Tutmés II morre, o seu filho ainda era muito novo para assumir o trono, né? Então ela fica ali com regente temporário, né? Até que o, o filho dele atingir a idade apropriada para assumir. Mas ela acaba usurpando esse trono, né? Esse poder, e ela fica por um bom tempo aí como faraó, né? E Hatshepsut era uma faraó que fez diversas construções ali. Ela construiu o templo mortuário, né? Dela, construiu aí o obelisco ali no templo de Karnak, né? Ela também teve diversas relações comerciais ali com outros povos, né? Então, depois de Hatshepsut, finalmente, né, o filho de Tutmés II, o Tutmés III, assume o trono, né? E ele tenta apagar ela dos registros, né? Apagar a Hatshepsut da história, né? Ele era um grande faraó guerreiro, né? Ele empreende diversas campanhas militares, né? Nesse período, o rei de Kadesh começa a incitar, né, os povos cananeus, né, a se revoltarem contra o Egito. Então ele começa a conquistar essas terras ali, né? Ele ocorre a Batalha de Meguido, né? Ele conquista todas essas terras ali da região da Palestina até a região da Síria, né? Depois dele, o faraó Amenófis III, né? O Amenófis III, ao contrário do Tutmés, ele era um faraó bem diplomático, né? Isso porque começa a surgir uma grande ameaça, né? Ali, né? Que é o Império Hitita, né? Que fica ali na região da Anatólia, que é a atual Turquia. O rei Suppiluliuma começou ali a avançar ali sobre o reino de Mitanni, né? Então, o Amenófis III, ele faz aí uma aliança, né, com o rei de Mitanni, o Tusilatra, né? Inclusive ele casa com uma das irmãs de Tusilatra, né? Forma uma aliança, né, uma colisão ali contra os hititas, né? Depois de Amenófis III, quem assume como faraó é o seu filho, Amenófis IV, né? E Amenófis IV foi responsável, né, por uma reforma radical no Egito, né? Ele institui a adoração a um único Deus chamado de Atom e proíbe a adoração a outros deuses, né? O que desperta a fúria aí dos sacerdotes do deus Amon, né? Que tinha muito poder e influência ali. Então ele muda o seu nome para Akhenaton e transfere, né, a capital de Tebas para Amarna. Lá em Amarna ele constrói um templo, né, dedicado ao deus Aton, né, com diversas artes ali dele e a sua esposa, né, a rainha Nefertiti, né, venerando o deus Aton, né, que era representado pelo disco solar. Né. Bom, depois que Akhenaton morreu, o seu filho Tutankhamon assume, né? E começa uma pressão sobre ele para desfazer, né, as reformas de Akhenaton, né? Então, né, a capital retorna ali para Tebas, né? E Tutankhamon, né, morreu bem jovem, né? Ele tinha deformidades, ele andava com um cajado, né? Ele morreu bem jovem. Então ele, por morrer bem jovem, ele se tornou um faraó não muito famoso, né? Não muito lembrado, né? Porém, né, por conta dele ser um faraó sem muita importância, né, a sua tumba
foi encontrada praticamente intacta, né? A maioria dos faraós, né, com o passar de milênios aí, as tumbas dos faraós foram sendo saqueadas ao longo do tempo, né? E a tumba de faraó foi encontrada praticamente intacta, né? Até a sua máscara mortuária estava lá, né? Diversos artefatos ali, né? Depois ele assume o Ai, né? Depois o Horemheb, né? Horemheb mantém aí o processo de desfazer, né? As reformas do Akhenaton, né? Ele começa a apagar o Akhenaton na história, né? Apagar, riscar ele dos registros, né? Retoma aí, né? Os sacerdotes de Amon, né? Ele começa a desfazer, né? Todas as reformas ali do Akhenaton. Com todo esse período aí conturbado, o Egito começa a perder os seus territórios ali na região nas terras de Canaã, né? O faraó Sete I sempre almejou retornar à glória, né, dos tempos dos faraós Tutmés III e Amenófis III, né? Depois que ele morreu, assume Ramsés II, né? Também chamado de Ramsés o Grande, né? Ele é o faraó mais notório aí desse período, né? Tão notório que houve 11 faraós chamados de Ramsés, né? Acredito que ele teve mais de 100 filhos, né? Com suas diversas esposas, né? Entre elas, né? A sua favorita, que é a rainha Nefertari, né? Bom, ele transferiu a capital para Pi-Ramsés, né? Criou uma nova capital, né? E iniciou aí uma campanha militar, né? Contra os hititas, né? Para reconquistar aquelas terras, né? Que o Egito havia perdido, né? Com isso ocorre a Batalha de Kadesh, né? Só que essa batalha acabou terminando em um acordo de paz, né? Entre ele e o rei Hatuzil, né? Do Império Hitita, né? Então ninguém saiu ganhando dessa batalha, né? Primeiro tratado de paz da história, né? E ele é um grande faraó megalomaníaco, né? Construiu vários o templo de Abu Simbel, Ramessun, né? Com diversas estátuas dele, com diversos monumentos ali, né? Relacionados aí à Batalha de Kadesh, né? Estátua dele com a rainha Nefertiti, né? Bom, depois que ele morreu, que assume é o faraó Menehepitar, né? No período de Menehepitar, né? Os chamados de povos do mar, que era uma confederação de diversos estados ali, né? Começa a se aliar aos líbios, né? E começa a invadir o Egito, né? Então ele consegue derrotar esses povos do mar, né? Dedicando aí na estela dele de Menehepitar, né? Onde ele cita até Israel, né? É a citação mais antiga, né? Do nome Israel, né? E continua, né? Os ataques dos povos do mar, né? Continua, né? Nos tempos de Ramsés III, né? Ramsés III também consegue defender o Egito dos povos do mar, só que o Egito sai bem enfraquecido, né? Aí o Egito começa a entrar no período de declínio, né? Que coincide com o colapso da Idade do Bronze, né? Que é um período aí bem misterioso, né? As fontes são bem escassas desse período, né? Só que o Egito põe fim ao Império Novo, né? Nesse mesmo período o Império Hitita também cai, a civilização micênica na Grécia também cai, né? O período do colapso da Idade do Bronze, né? Que é um período aí, ainda é bem misterioso, né? Esse período, né? Então, com o fim quando o poder do faraó começa a cair, né? O poder dos sacerdotes de Amon começa a aumentar, né? Então o Egito se divide mais uma vez entre o Baixo Egito e o Alto Egito, né? Uma parte fica sob o controle dos sacerdotes de Amon, né? E outra parte fica com o faraó, né? Entrando no seu terceiro período intermediário, né? Até que, então o Egito fica dividido entre o Alto Egito e o Baixo Egito, até que os líbios, né?
conquistam o Egito, né? E reunificam, né? O faraó Sisaque I, né? Que era um faraó líbio, né? Esse faraó aí é até citado no livro de Reis, que diz que ele saqueou Jerusalém, né? É o primeiro faraó citado pelo nome ali na Bíblia, né? Bom, esse período de unificação não dura muito tempo, né? O Egito volta a se dividir, né? Até que o reino de Cush se aproveita, né? O reino de Cush, que era na região da Núbia, né? Os núbios do reino de Cush, né? O Pia lidera, né, uma campanha militar e conquista o Egito, né? Então iniciando o período dos faraós núbios, né? Do Império Cuxita, né? E o período dos faraós núbios, né? Dura até que surge a Assíria, né? A Assíria começa aí a dominar aquela região, né? O faraó Taraca resiste, né? Mas o Egito acaba sendo dominado pela Assíria, né? Entrando aí na época baixa, né? O Egito se torna um estado vassalo dos assírios, né? Bom, né? Depois com o tempo o Império Assírio acaba caindo, né? E surge um outro império, né? O Império Persa, né? Então, né? O rei persa, o Cambises II, né? Ele domina o Egito, né? Então o rei da Pérsia, né? O rei do Império Agamemnon, né? Se torna o faraó, né? Então o Egito fica agora sob o domínio da Pérsia, né? Então esse domínio persa, né? O Egito consegue conquistar sua independência por um período, depois volta a ser reconquistado pelos persas, né? Isso dura até que Alexandre o Grande, né? Alexandre III da Macedônia, né? Vai até o Egito, né? Começa a conquistar as terras do Império Persa, vai até o Egito, funda aí a cidade de Alexandria, né? E depois ele parte para destruir o Império Persa, né? O Império Agamemnon. Né? Então, depois que Alexandre morre, né? O seu reino começa a ser dividido aí entre os seus generais, né? Começa a disputa entre os generais de Alexandre, né? E o Egito acaba ficando sob o controle de um de seus generais, né? O Ptolomeu. Então, dando início aí à dinastia Ptolomaica no Egito, né? Que é uma dinastia grega que passa a controlar o Egito. Né? Todos os governantes masculinos do Egito Ptolomaico eram chamados de Ptolomeus, né? Enquanto as mulheres geralmente eram chamadas de Arsinoe, Berenice ou Cleópatra, né? E nesse período aí a Alexandria se torna um grande polo, né? Polo de conhecimento, né? Lá é formada a Biblioteca de Alexandria, né? E também nesse período aí foi encontrada a Pedra de Roseta, que é um artefato muito importante, né? Porque havia escrituras em grego, em demótico, né? Que é uma outra variante da língua egípcia, né? E o hieroglifo, né? O hieroglifo havia se perdido no tempo e graças à Pedra de Roseta, né? Foi possível, né, decifrar a escrita hieroglifa, né? Então, muita coisa sobre o Egito Antigo, né, foi descoberta graças à Pedra de Roseta, né, que foi possível decifrar os hieroglifos, né? E a dinastia, período ptolomaico, né, o Egito entra em uma série de disputas aí pela região da Celecíria, né? E começa a disputar com o Império Seleucida, né, o controle dessa região, né, que é chamada de Guerras Sírias, né. Essas guerras sírias acabam enfraquecendo ambos os lados, né. Então, o Egito começa a entrar em declínio, né. Então, quem se aproveita, né, para conquistar o Egito? Roma. Roma conquista o Egito, né, sendo como a última governante Cleópatra VII, né. Então, depois que o Egito é conquistado por Roma, né, o Egito se torna uma província romana, né. Então, é isso. Adeus, até logo.